Fala, futuros concursados do Banco do Brasil. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com o nosso simulado número 2. Galera, muita gente dizendo, professor, que simulado massa. Galera, tudo aqui é feito com muito carinho, com muita responsabilidade. Simulado, né? Eu sempre comento com os meus alunos que é algo que, se o cara não tem a cabeça muito boa, ele pode acabar se prejudicando. Porque tem vários cursos que o que é que eles fazem? Às vezes ele pega lá um simulado e pega uma questão do ITA, uma questão do IME, pegam questões com nível lá em cima e jogam no simulado para que o aluno que não faz o curso dele imaginar assim: eita, se eu fosse do curso dele eu resolvia. Infelizmente, ainda existe muito isso, tá? E às vezes, os caras pegam questões de outras bancas, como eu falei. É complicado. E às vezes os professores colocam no simulado, pega lá e manda uma outra pessoa fazer, pesquisar, e às vezes aquela questão não tá dentro do edital. Cara, é muita coisa que acontece. Então, as questões aqui, ou eu elaboro, ou são questões dentro de fato do que a SensGranRio cobra, ou são questões da própria SensGranRio, tá? Então, baixa o material aí, vamos embora. Beleza, beleza. Ó, gente, rapidinho falando aqui, a Adriana e o Rodolfo tá perguntando se o curso continua com a promoção. Continua, tá? A gente deixou ainda essa semana aí pra galera, né? Comprar o curso que tá aqui na descrição do vídeo e ficar feliz. Porque quem é nosso aluno aí, veja os depoimentos nas aulas. Foi um divisor de águas, foi a melhor coisa que eu comprei. Já com as questões de 2025, 2024. Às vezes a galera vem comprar o curso. Professor, quantas questões tem no curso? Gente, direto tá entrando novas questões. Ah, tem uma prova da SensGranRio, a gente vai lá e coloca. Vai entrar nessas semanas outras questões já 2025 de juros, de sistema saque, a gente não deixa passar nada. Então, gente, aproveite, vamos embora. Gente, primeira questão aí, ó, do nosso simulado, uma questão da própria banquinha SensGranRio. E eu sempre digo, SensGranRio elabora alguns vestibulares e a mesma pegada de provas de concurso. Lembrando, ó, quem é aluno do meu curso, eu resolvi uma questão semelhante a essa na prova da Petrobras, acho que foi 2018. Caiu uma questão semelhante a essa. Vamos embora. O esquema abaixo mostra as duas rodas dentadas e a correia do sistema de transmissão de uma bicicleta. A roda menor possui 15 dentes e a roda maior, ó, 25 dentes. Se a roda maior gira a 60 rotações por minuto, quantas rotações por minuto a roda menor realiza? Gente, essas questões que te dá 3 valores e pede o quarto, regra de 3 simples. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui a quantidade de dentes e a quantidade de rotações, que eu vou chamar de ROT, por minuto. Ele disse, ó, a maior, que tem 25 dentes, 60 rotações, e a menor, que tem 15 dentes, quantas rotações? Gente, mesmo que você não soubesse o que são rotações por minuto, ó, essa aqui que tem menos dentes, pô, é a ligeirinha, né? Se ela tem o que? Menos dentes, ela vai ter mais o que? Rotações por minuto. Rotações por minuto é velocidade. É velocidade. Né? Na física o cara chama de velocidade angular, é velocidade. Se eu tenho menos dentes, ó, menorzinha, pestinha gira, vai ter o quê? Mais rotações por minuto. Ou seja,
são grandezas inversas, né? É uma regra de 3 inversa. Essa aqui, ó, que tem mais dentes, ela é mais lenta, né? Essa aqui tem o quê? Menos o quê? Rotações por minuto. É velocidade, né? Então, ó, menos dentes vai girar mais rápido. Então ela vai ter mais velocidade. Então, ó, na prova que caiu da Petrobras, pode olhar, 2018, quem assiste minhas aulas, eu resolvi no curso, ele dizia na questão que era inversa. Mas aqui ele quer que você descubra. Então, é inversa. Porque se eu tenho menos dentes, giro com mais velocidade. Então, se um aumenta, o outro diminui, o inverso, ó, vou multiplicar assim. Então vai ficar quem? Se fosse direto, cruz credo. Então vai ficar aqui, ó, 15 vezes x igual a 25 vezes 60. Quem é x, galera? Ó, o 15 está multiplicando, passa dividindo. Ó, 60 dividido por 15, 4, né? Então vai ficar 25 vezes 4, 100. 100 como resposta, letra D. Só no olho, você já eliminava a letra A, letra B e letra C. Porque se são menos dentes, vai ter mais rotações. Já eliminava aqui, ó, essas 3. Tinha que ser um número mais que 60, né? Vamos para a próxima? Gente, essa aqui é uma questãozinha que o titio elaborou. Ó, pode pegar uma questão que caiu na Banrisul 2023, que falava lá dos panfletos. Esse tipo de questão de divisão proporcional cai na Ciências Gran Rio. E essa que eu elaborei, o nível ainda é mais alto, porque eu misturo frações e ainda misturo fatorial. Outros assuntos. Vê que questão legal. Vamos embora. Durante uma campanha cultural, o Ministério da Cultura distribuiu 2.400 cartazes para 2 secretarias estaduais. 1/3 desses cartazes foi enviado à Secretaria de Educação. Então vamos lá, ó. Secretaria de Educação, 1/3 de 2.400. Gente, 1/3 é dividir por 3. 2.400 dividido por 3. 800. Então, ó, 800 cartazes, tá? Foi para a Secretaria de Educação, onde a distribuição entre os temas, o quê? Literatura, música e artes visuais, foi feita em partes proporcionais. Toda vez, gente, que fala proporcionais é diretamente, tá? Diretamente proporcionais a quanto? 2, 3 e 5, respectivamente. Então, ó, aqui eu tô pegando 800 e tô dividindo em partes o quê? Diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Beleza. E aí eu digo, ó, o restante foi dividido para a Secretaria da Cultura. Gente, quem é o restante? São 2.400. 800 já foi para a educação. Sobra quanto? 1.600 para a cultura. Tá? Então, ó, o restante foi distribuído entre os mesmos temas, mas em partes proporcionais. Ó, os 1.600 vai para as mesmas literatura, música e artes visuais, só que em partes proporcionais a 7, 5 e 8. Olha o que eu digo. Se X representa a quantidade de cartazes sobre artes visuais
que a Secretaria de Cultura distribuiu a mais do que Secretaria de Educação, o fatorial da soma dos algarismos de x é igual a... Eu tenho que olhar quantos cartazes, o quê? Artes, o quê? Visuais, tá? Artes visuais, que é esse, ó. Esse que tem 8 partes e esse que tem 5. Quantos distribuiu a mais? Eu quero somar os algarismos e calcular o fatorial. Gente, como é que a gente faz divisão proporcional? Que a gente já viu aquela dica. 100k, pego todo, 800, e divido pela soma das partes. Ó, se eu somar aqui as partes, 2 mais 3 mais 5, 10. Corta o zero. O todo é 800. As partes, 2 mais 3 mais 5, 10. Cortei os zeros. 80 dividido por 1, 80. Gente, quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu estou encontrando o valor de uma parte. Uma parte vale 80. Só que artes visuais tem 5 partes. 5 partes de 80 fica quanto? 400. Então, 400 panfletos de artes visuais para a Secretaria da Educação. Beleza. E aqui? Vou pegar o todo. Quem é o todo? 1.600. Dividir aqui pela soma das partes, né? 7 mais 5, 12. Mais 8, 20. Vou cortar aqui os zeros. Ó. 160 por 2 dá quanto? 80, ó. 80 é o valor de uma parte. Só que são quantas partes para artes visuais? 8. 8 de 80, ó. 8 vezes 80 dá quanto? 640. O que é o X que ele disse? Que ele disse não, que eu disse. O que é o X? A quantidade de cartazes sobre artes visuais que a Secretaria de Cultura distribuiu a mais que a Secretaria de Educação. Aqui foi 640 artes visuais, aqui 400. Quantos a mais? 240. Só que eu não quero isso. Eu quero o quê? A soma dos algarismos para depois você calcular o fatorial, ó. O fatorial da soma dos algarismos de x. Soma os algarismos de x. Dá quanto? 2 mais 4, ó. Vou fazer a soma, tá? Eu já fiz direto. 2 mais 4, 6 mais 0, 6. Eu quero o fatorial. O que é o fatorial de 6? 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1. 720. Letra D. Olha. Muito melhor que a que caiu do Banrisul. Tá vendo? Aqui é isso. É compromisso. Vamos embora. Gente, procure depois uma resolução igual a essa que eu vou fazer aqui pra vocês. Galera, complica demais. Teve gente aqui que botou letra no meio. Procure. Joga aí no chat GBT. Joga essa no chat GBT pra responder. Joga essa aí dentro dos sites de concurso. Vamos resolver isso aqui facinho. Ó, questão da Caixa. Um cliente investiu determinada quantia em um fundo prefixado a uma taxa de juro de 13% ao ano, ó. 13% que é 13 sobre 100, né? Que é quanto? 0,13, tá? E aí ele diz, ó,
no regime de juros compostos. Após exatos 4 anos, resgatou todo o montante da aplicação, pagando imposto de renda. Ó, o imposto de renda aqui foi de quanto? De 18.900. O imposto de renda cobrado no momento do resgate é calculado aplicando-se um percentual sobre os juros proporcionados pelo investimento, ou seja, sobre a diferença entre o montante e o principal. Ó, o imposto ele é calculado em cima dos juros do rendimento, que é o montante menos o principal. Gente, quando ele diz principal aqui, ó, principal é o capital inicial. E aí ele diz, esse percentual depende do tempo que o dinheiro ficou investido, conforme mostrado na tabela a seguir. Ó, ele dá o prazo e a alíquota. Até 180 dias o cara paga 22,5% de imposto de renda. Entre 181 e 360, 20, ó. Entre 361 e 720, 17,5%. E a partir de 720, 15%. Gente, aí foi para 4 anos, né? Então, para 4 anos, é mais de 720 dias. É, né? Porque, veja, olha, se fosse um ano normal, 365 dias, né? Um ano normal, 365 dias. 2 anos normais, o dobro. Já daria 730. São 4 anos. Olha, só 2 anos, se for 2 anos normais, já dá quanto? Aí, 730 dias. Então, a alíquota aqui é de 15%. E aí ele diz, considerando-se apenas as premissas apresentadas, o valor investido em reais pelo cliente nessa aplicação foi de aproximadamente, e ele dá esses dados. Galera faz essa questão muito complicada. Eu vou fazer essa questão sem complicação alguma. Muita gente não sabe quem é o valor investido, vai chamar de C. Ah, meu irmão, é bolholhô aqui. O que é que você faz, ó? Essas questões que ele te dá as taxas de imposto de renda e te dá, por exemplo, quanto o cara pagou, crie um valor. Assim, se fosse 100 reais, ó, 100 reais. Se fosse 100 reais, quanto eu pagaria de imposto de renda? Vamos calcular um montante. Né, juros compostos? Mamãe comprou uma ilha todinha. Né a forma do montante? Fazendo esse espaço pequeno, ó. Quem é o capital que eu criei? 100 vezes... Quanto é a taxa? 0,13. Na fórmula do montante composto, eu uso a taxa dividida por 100, né? E o tempo? A taxa é anual, o tempo 4 anos. Gente, isso aqui ele me deu, ó. Isso aqui não é isso? 1,13 elevado a 4, que dá quanto isso? Dá quanto? 1,63. Quem é o montante? 100 vezes 1,63. 163. Só que os juros aí, tá? É o que eu preciso. Porque o imposto de renda dos 15% tem que ser em cima de quem? Dos juros. Do rendimento. Não é, ó? Que é a diferença entre o montante e o principal. Ó, os juros aqui, quem é? O montante é 163. O principal que eu criei, 100. Quanto é os juros? 63. Então, quanto vai ser esse imposto de renda? Vai ser quanto? O imposto aí de renda, amores, vai ser 15% em cima de quanto? De 63.
Gente, você tem várias maneiras de calcular 15%, né? Não tem? Você tem várias maneiras, tá? Porcentagem, o que é, gente? É multiplicar e voltar duas casas, ó. 15 vezes 63, fazer aqui, ó. Continha de padaria. 3 vezes 5, 15, vai a 1. 5 vezes 6, 31, 31. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. Que dá 5, 4, 9, ó. Dá 945. Só que o que é porcentagem? Multiplica e volta duas casas. 945 voltando duas casas, dá quanto? R$ 9,45, ó. Se o cara aplicar, ó, se o cara investir R$ 100, vai pagar quanto de imposto de renda? R$ 9,45. Só que ele quer saber o capital, ele quer saber o valor investido para quem pagou quanto de imposto de renda? R$ 18.900. Aqui eu vou ter quanto eu investi, que eu vou chamar de quem, gente? De X. Tá vendo, gente? Acabou. Galera, é só multiplicar cruzado, ó. Regra de 3 direta. Vai ficar x vezes 9,45 igual a 100 vezes 18.900. Quem é x, ó? O 9,45 tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. E aqui eu vou fazer o seguinte, gente, ó. 100 vezes isso. Esqueça o zero, ó. 1 vezes 189 dá 189. Agora coloco os zeros, os 4 zeros. Essa conta é chata, né? Vamos eliminar a vírgula. Ande duas casas embaixo. 945. E acrescenta 2 zeros em cima, né? Já tinha isso aqui, ó. 4 zeros. Não era 4 zeros? Como eu andei duas casas embaixo, como não tem vírgula em cima, eu vou acrescentar quantos zeros? 2 zeros. Ó, 1.890 dividido por 945 dá 2. Acrescentando 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Dá quanto isso, gente? Ó. Isso dá... R$ 200.000. Lady B. Veja como a galera resolve isso aí. Regrinha de 3, gente. Né? O imposto aí, ele é proporcional ao que você investe, né? Quanto... não tem ponto correr. É que nem o ganho, né? Às vezes o cara diz assim, eu quero ganhar 10 milhões. Tô nem aí pro imposto que eu vou pagar. Tá aí, gente. Vamos pra próxima. Questão 4, ó. Questão diferente das outras. Uma pessoa tomou emprestado R$ 1.000. Vocês Gran aí, tá vendo? E deve pagar o financiamento pelo sistema saque. Serão 10 prestações, ó. O N é 10. A primeira começando um mês após ter recebido o empréstimo. Se a segunda prestação é 108,10, qual a taxa de juros desse empréstimo? Gente, é uma questão diferente das demais, né? A gente resolve várias questões de saque no curso, fora as que vão entrar agora, já as 2025. Ó, vamos lá. Atenção. Galera, o que é que acontece aqui, ó, nessa questão? O que é que acontece aqui, ó? A maioria das questões de sistema saque, ele pede lá quem é a prestação, aquele que é a taxa. Vamos lá. Quem é prestação 2? A amortização 2 mais juros 2. Porque prestação não é a amortização mais os juros. De quanto é a prestação? R$ 108,10. Como é que a gente calcula a amortização? Que ela é constante.
Quanto eu devo? 1.000 dividido pelo número de parcelas, 10. Cortar os zeros. 100 dividido por 1, 100. Olha, molinho. Como é que eu calculo os juros? Vamos lembrar. Os juros ele é calculado em cima do saldo devedor do período anterior. Quem é os juros 2? Saldo devedor anterior ao segundo, que é 1, vezes a taxa. Os juros 2, ó, vou calcular aqui, ó. Quem é o saldo devedor 1? Gente, eu sempre dou uma dica, ó. Sistema saque, o saldo devedor é sempre quanto falta vezes a amortização. Porque quando eu somo as amortizações, tem que dar o saldo devedor. O que é o saldo devedor 1? Isso quer dizer que das 10 parcelas, eu já paguei uma. Falta quantas? 9. 9. Tá? É sempre o que falta vezes a amortização. Quem é a amortização? Aí. 100. 9 vezes 100. Você podia fazer de cabeça, ó. O saldo devedor de uma, eu já paguei uma prestação. Se eu devo 1.000, abato 100, porque o saldo devedor, a galera pensa que ele, quando vai caindo, você vai abatendo as prestações. Não. Ela tá dizendo saldo devedor. A amortização é quem amortiza a dívida. O saldo devedor de uma, eu já paguei uma amortização. Não era 1.000, tirei uma que eu paguei, que é 100, 900. Tranquilo? Beleza. Então, o saldo devedor 900 vezes a taxa. Então, aqui, quem é o juros 2? 900 vezes a taxa. Ó. Joga isso aqui para o outro lado. Tá mais, vai para o outro lado, menos. 108,1 ou 10 menos 100 dá quanto? Dá 8,10, 8,1 igual a 900i. Gente, quem é o i? Quem está multiplicando passa dividindo. Vai ficar 8,1 dividido por 900. Aí a galera pega esse tipo de questão e se atrapalha. Eu sempre digo aos meus alunos, olha, a taxa não está em porcentagem, tente transformar aqui embaixo em 100. Para transformar isso em 100, eu tenho que dividir por 9 aqui, né? Só que se eu divido por 9 embaixo, eu divido em cima. Quanto é 8,1 dividido por 9? 0,9. Não é? E 900 dividido por 9? 100. Quem é 0,9 por 100? 0,9%. Lady B. Tá vendo? Que beleza. Vamos para a última. Então, gente, lembre. Saldo devedor no saque, você pode fazer quanto falta vezes a amortização. Saldo devedor 1, dos 10 eu já paguei 1, falta 9. A amortização, 100. Gente, e a questão 5, ela diz o seguinte. Realizar uma operação financeira a uma taxa de 60% ao ano com capitalização mensal é equivalente a uma taxa de juros composto semestral. Ele dá essa taxa e quer uma taxa equivalente semestral. Primeiro, alguém lembra o nome dessa taxa? Olha, comentem aí. Isso, Juliana. Olha, comentem aí. Eu vou ser aprovado. Palavra tem poder, viu? Comenta aí, comenta aí. Ó,
60% ao ano com capitalização mensal. Gente, essa taxa é chamada de nominal. O que é uma taxa nominal? Ela tem a palavra capitalização e a unidade de tempo difere da capitalização. Sempre que uma taxa tem a palavra capitalização e a unidade de tempo da taxa difere da capitalização, essa taxa ela só tem nome, é a taxa falsa. Quem é aluno do meu curso sabe que é a taxa Ruth, Raquel, a taxa nojenta. Eu não coloco essa taxa aí em fórmula. Quem manda na taxa é a capitalização. Olha, sempre nesse tipo de questão que eu tenho a taxa nominal, eu tenho que deixar essa unidade igual à capitalização, fazendo isso por proporção. Eu vou converter ano em mês, proporcionalmente. Um ano são quantos meses? 12. Então eu vou pegar 60% e dividir por 12. Vai dar essa taxa com essa capitalização. 5% ao mês. Pronto. Essa é a que eu vou usar. Ó, eu tenho uma taxa de 5% ao mês e ela quer isso aqui semestral. Ei. Sempre quando pega essas questões de taxa equivalente, você pense em juros simples. Pense em juros simples. Ó, não é 5% em um mês. Se eu quero em 6 meses, em juros simples é tudo proporcional. Era só pegar os 5% e multiplicar por 6. Porque ao mês, em um mês é 5. Em 6 meses é 30. Seria 30% ao semestre, ó, se fosse juros simples. Gente, juros compostos vai dar mais, né? Vai dar mais. Não pode ser 24, nem esse, nem esse. Esse aqui é se fosse juros simples. Só pode ser letra E. Mas, professor, se tivesse mais de uma resposta, né? Com valores acima de 30. Então, gente, primeira coisa é nominal, taxa nominal. Eu não utilizo em fórmula. Você tem que deixar sempre essa unidade igual a essa, por proporção, sempre. Mesmo sendo uma taxa composta, se faz assim. Existe uma fórmula para taxas equivalentes em juros compostos. É essa aqui, ó. 1 mais Izão igual a 1 mais Izinho elevado a N. Ó, 1 mais Izão igual a 1 mais Izinho elevado a N. Professor, o que é Izão? Izão é a taxa que tem a unidade de tempo maior, que no caso aqui seria semestre. Aqui eu quero Izão. Professor, o que é o Izinho? A menor. Seria 5%, ó. 5 sobre 100, que é quanto? 0,05. Gente, você só usa essa fórmula quando é taxa composta. Tá? Falou em taxa composta, você usa essa fórmula. Taxa simples é proporção. Quem é o N? O N é quantas vezes o menor cabe no maior. O menor é mês, o maior é semestre. Quantos meses em um semestre? 6. Professor, lascou. — 1,05 a 6. Sens Gran Rio já falhou em algumas questões em não oferecer isso aqui. Ou então te dá a tabela.
O correto numa prova, ele bota lá, o valor de 1,05 a 6 é, como ele bota aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele colocar. Certo? Prof, e se ele não colocar? Não, o certo é colocar. Aí a gente vai pro recursinho. Porque pegar 1,05 e multiplicar 6 vezes. Mas olha a tabela aqui, ó. Olha a tabela aqui. Olha para essa tabela aqui. Vamos lá. Aqui é quem? Vamos lá. 1 mais a taxa de 5%, né? Então vamos lá, ó. É 1 mais a taxa, que é 5%, né? Ó. Essa taxa é 5%. Isso aqui é o tempo, né? Que é Tn. Essa tabela lhe dá os fatores de 1 mais i elevado a n, ó. No simulado eu forneço. E aí, ó, você vai procurar aqui, ó, a taxa de quanto? De 5%. E aqui o n, o prazo, ó. O prazo foi para quanto? Para 6. Gente, se você cruzar aqui, ó, é esse valor aqui, ó. 1,3401. Quando a taxa é 5% e o prazo é 6. Se fosse isso, o prazo 9 e a taxa 10%. Quando a taxa é 10% e o prazo é 9, é esse valor. Então, ó, o valor para uma taxa de 5% e o N6, 1,3401. Ó, então isso vai ficar assim. 1 mais a taxa, quanto é isso? 1,3401. Certo? Então, quem é o I? Joga 1 pro outro lado. 1,3401 menos 1 dá quanto? 0,3401. Multiplicando isso aí por 100%. 34,01% ao semestre. Só que por juros simples a gente já tinha matado. É isso que a gente vê. Beleza? Gente, bom fizinho de noite pra vocês, tá? Ó, quem não tá inscrito no canal, se inscreve. Gente, joga os nossos vídeos no grupo pra ajudar a galera. Segue o nosso Instagram, a gente tá colocando questões diárias, dicas. Entra no nosso grupo do Telegram. E é isso, meus amores. Amo vocês, muito obrigado. Um beijão. Aproveitem aí a promoção. O grupo tá aí na descrição do vídeo e o link do curso também. Valeu, vai dar certo. Conte comigo. Fui!